A Pro cortou, mas não adiantou nada que meu celular hoje tá uma droga, não tá enviando o vídeo inteiro. Então vamos continuar aqui e aí a Pro vai mandar pelo YouTube. A cultura grega. Da civilização grega antiga, herdamos muitos elementos culturais que fazem parte do nosso dia a dia, como a democracia, tá? Já marca aí. As artes, a arquitetura, a filosofia, a matemática, a astronomia, entre outros. A cultura grega teve grande importância porque foi resultado do contato entre os gregos e os diferentes povos que viviam na África, no Oriente Médio e na Antiguidade. Os gregos tiveram contato, por exemplo, com egípcios, reconhecidos por seus complexos conhecimentos técnicos, e com os fenícios, que criaram o alfabeto que deu origem ao alfabeto que usamos atualmente. Os Jogos Olímpicos também são herança da cultura grega. Eles foram criados por volta do ano 776 a.C. e eram realizados na cidade grega de Olímpia, com a intenção de promover a amizade, a integração entre os povos da região. Os jogos envolviam as cidades e estados da Elade em várias competições de atletismo, tá bom? Agora que a Pro vai falar um pouquinho sobre a religião, tá? Página 65. Como diversos povos da antiguidade, os gregos eram politeístas, isto é, uma religião baseada nas crenças de vários deuses. A divindade mais importante para os gregos era Zeus, deus do céu, das nuvens e da montanha. Eles acreditavam que as divindades habitavam o Monte Olímpio e o personificavam as forças da natureza, mas tinham a aparência, as quantidades e os defeitos humanos. Para os gregos, os deuses eram capazes de intervir na vida humana, podendo até gerar filhos com os humanos. Da união entre um deus e uma pessoa nasceu os heróis, como Aquiles, Teseu, Odisseu, Heracles, que eram poderosos como os deuses, mortais como os humanos. Diferente de outros povos da antiguidade, os gregos não acreditavam que os deuses fossem os criadores do universo. Para eles, o universo sempre existiu e dele originaram os titãs, que são gigantes, filhos de Urano, o céu, e de Gaia, a terra. Os deuses da divindade do Olímpio, a entidade destino, teria determinado que Cronos, deus do tempo, filho de Urano e de Gaia, seria destruído por um dos seus filhos. Sabendo disso, Cronos devorava os próprios filhos assim que nascia. Um dia, no entanto, a esposa de Cronos, Reia, decidiu salvar um deles, chamado Zeus, e escondeu do marido. Zeus acabou cumprindo a profecia de destino e matou o pai. Depois retirou de seu estômago os irmãos que haviam sido devorados, permitindo a existência dos outros deuses. Com isso, Zeus passou a reinar no mundo ao lado de seus irmãos. Então, assim, a gente encontra na Grécia muitas histórias, né? Como fala aí no texto, eles não acreditavam em um único Deus, né? O Deus que construiu tudo, como nós aqui acreditamos. Então, para eles, cada Deus era responsável por alguma coisa. Então, tinha o Deus do tempo, o Deus da beleza, o Deus da maldade, né? O Deus da terra, do céu, tá? Então, todos esses deuses vinham de Urano, né? E da Gaia, tá? Da Gaia não, do Cronos e da Reia, né? Que esses dois eram os principais, porque o Cronos, né? Por causa da profecia, que se ele tivesse filho, ele morreria por um filho dele, né? Não, por um filho dele, né? Que um filho mataria ele. Então, ele decidiu comer todos os filhos, né? Então, os filhos nasciam, ele já ia lá, já devorava os filhos.
até que a esposa, Réia, foi lá, salvou um. Quem que era esse um? Era Zeus, que no final mata o pai e tira os irmãos do estômago, né? Muito fictício, né? Mas eles acreditavam nisso daí, tá? Arte. A arte grega era monumental, feita visando causar impacto no observador. Pintores faziam grandes murais em locais públicos. Cerâmicas representavam heróis e cenas místicas em vasos. Arquitetos construíam templos feitos para ser admirado a quilômetros de distância, e escultores representavam deuses e guerreiros com riqueza de detalhes e muito movimento. A poesia também era uma importante forma de expressão artística para os gregos. Elas eram declamadas em públicos, em reuniões particulares e podiam ser acompanhadas de música, instrumento, dança e canto, né? Os principais temas da poesia grega eram os mitos sobre os deuses que também apareciam na arquitetura, na escultura e na pintura. Uma das principais expressões da arte grega era o teatro. Foi lá que veio o teatro, que tem suas origens nas festas realizadas em homenagem a Dionísio, o deus do vinho. Essas festividades incluíam danças, músicas e poesias. Delas originaram-se dois gêneros clássicos no teatro grego: a tragédia e a comédia. A tragédia abordava a vida de personagens com moral exemplar e tinha o objetivo de orientar a conduta das pessoas. A comédia abordava a vida de personagens comuns e questões do cotidiano e tinha o objetivo de divertir. Nada diferente daquilo que nós vivemos e temos, tá? Na nossa história. A arquitetura. A arquitetura grega foi preservada em parte e pode ser observada por meio de ruínas que restaram de antigos templos construídos em homenagem aos deuses. Nos templos haviam esculturas das divindades e eram realizados rituais de oferendas. Entre os principais templos da Grécia Antiga estão o Partenon e o Erechtheion, construído no século V a.C. na Acrópole de Atenas. As esculturas gregas eram feitas principalmente de bronze e de mármore. Poucas delas permaneceram até atualmente e muitas estão danificadas. O principal tema das esculturas gregas era a exaltação do corpo humano, sobretudo o masculino. A pintura, os vasos de cerâmica são praticamente os únicos testemunhos da pintura grega que foi preservada até hoje. Então, a gente vê muito nos livros, né? Esse tipo de escultura da Grécia. E aqui nós temos foto das ruínas, né? Que eu acredito que deve ser um local muito bonito, muito mesmo. Até vontade de ir, né? Então, agora, para ler e escrever melhor, tá? Vocês vão estar respondendo as questões aqui, ok? E aqui fala um pouquinho sobre a cidade de Atenas. A cidade-estado de Atenas ficava localizada na Grécia continental. Sua população era origem micênica. A presença da terra pouco fértil para a atividade agrícola fez com que os atenienses se dedicassem ao comércio no mar Mediterrâneo. A sociedade ateniense era dividida em cidadãos, homens livres, maiores de 18, filhos de pai e mãe ateniense que podiam adquirir terras a partir da vida política, métecos, estrangeiros que se dedicavam ao comércio e o artesanato podiam participar dos eventos religiosos, mas não podiam adquirir terras nem atuar na vida política. Os escravos, prisioneiros de guerra ou filhos de escravos que não tinham direitos políticos, econômicos nem militares, trabalhavam na agricultura, nas tarefas domésticas, na mineração ou no artesanato.
Em Atenas, as famílias decidiam como educar os filhos. Os meninos das famílias mais ricas começaram a estudar por volta dos 7 anos de idade e tinham aulas de gramática, música. Além de aprender a declamar poemas, aos 15 anos, os rapazes iam para o ginásio, onde praticavam atividades físicas e tinham aulas de leitura, escrita, cálculo, poesia e música. Também estudavam política e filosofia, preparando-se para atuar na vida política. Já as meninas geralmente não aprendiam a ler nem a escrever, pois eram preparadas para o casamento e para atividades domésticas, como fiar, tecer e cozinhar. Então, eles preparavam os homens para a vida política, isso daí só das classes mais elevadas, tá? E as mulheres eram preparadas para ter filhos e cuidar da casa, tá? E agora é com vocês respondam aí.